Olá, caros alunos, aqui é o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas atividades. Hoje nós falaremos um pouco sobre reações de substituição em compostos aromáticos. Então, acompanhe aqui comigo no quadro. Nos vídeos passados, nós falamos um pouco sobre reações de substituição em hidrocarbonetos, que a gente conhece também como as parafinas, principalmente os alcanos. Lá nós percebemos, por exemplo, que a substituição ela pode ocorrer de várias formas, reações de halogenação, nitração e sulfonação, e que há uma preferência, nesse caso, naqueles carbonos terciários, secundários e, por último, os carbonos primários. Agora, nós vamos falar um pouco sobre os hidrocarbonetos aromáticos. A primeira coisa que a gente tem que compreender a respeito dos hidrocarbonetos aromáticos é que eles têm uma ligação química mais fragilizada por causa da ressonância, e todos esses hidrogênios eles são equivalentes. O que isso significa? Que aqui é independente de qual hidrogênio será removido. Você pode remover qualquer um desses aqui. Outra coisa interessante é que nas reações de substituição, por exemplo, se você tem um alcano ou um aromático, ou os dois juntos, ocorrerá preferencialmente a reação de substituição dos hidrogênios aqui do anel aromático em detrimento das parafinas. Ou seja, se eu tivesse aqui uma cadeia carbonílica já substituindo esse anel aromático, você teria obrigatoriamente que fazer a reação de substituição nos hidrogênios do anel aromático, enquanto que a cadeia carbonílica, mesmo tendo carbono terciário, secundário ou primário, ficaria preservada. Então, o que acontece aqui nas reações de substituição? Qualquer um desses hidrogênios na primeira substituição será equivalente, e quando nós avançarmos aqui no nosso estudo, a partir já da primeira substituição, fazendo uma segunda substituição, nós podemos ver que haverá uma diferenciação dos hidrogênios orto para dirigentes e meta-dirigentes, tá certo? Nessas posições, mas isso vai ser discutido lá na aula seguinte. Hoje, nós vamos falar exclusivamente aqui das reações, da primeira reação de substituição. Então, se você tem, por exemplo, um halogênio, um desses hidrogênios será removido para formar aqui esse haleto, ok? Um anel aromático com um halogênio, formando HX, que pode ser um HCl, um HBr, um HI e assim por diante. O mesmo fenômeno da nitração, utilizando o ácido nítrico aqui no anel aromático, a gente não está aqui nem preocupado em mostrar as condições de reação, tá certo, pessoal? Também qualquer um desses hidrogênios vai reagir com a hidroxila, formando aqui H2O, ok? E o composto, o nitrocomposto. Por fim, você vai ter também a reação de sulfonação, seguindo aquele mesmo princípio, em que você vai ter a hidroxila reagindo com o hidrogênio, formando ali a água e o composto sulfônico. Bom, depois que você tem a primeira substituição, aí sim você vai observar a influência desse substituinte. Então é o que nós vamos ver na sequência, como há essa influência, né? Mas antes da gente continuar, é importante também lembrar que além dessas três reações mais comuns, certo? Nós temos outras reações importantes que também acontecem aqui nos hidrocarbonetos. Aí eu vou limpar o quadro e você acompanha aqui comigo. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Além daquelas três reações comuns que a gente já conhece, que é a halogenação, não é isso? Nitração e sulfonação, nós temos também uma reação que aumenta o tamanho da cadeia carbonílica, que é chamada de alquilação de Friedel-Crafts. O que acontece? Você tem o hidrocarboneto reagindo com um catalisador, sendo catalisada esta reação com um cloreto de alquila, qualquer, onde esse R aqui representa uma cadeia carbonílica com N carbonos, ok? E esse cloro reage com um dos hidrogênios, formando ali HCl, e essa cadeia carbonílica se conecta ao anel aromático, aumentando aí o tamanho da cadeia carbonílica. Por isso que o nome dele também é alquilação. Além da alquilação, nós temos a acilação também de Friedel-Crafts. O que acontece? No caso, você tem um cloreto de ácido, ok? Um cloreto de ácido, onde esse cloreto de ácido vai seguir mais ou menos o mesmo raciocínio, o mesmo mecanismo. Esse cloro reage aqui diretamente com HCl, por intermédio ali do catalisador, que não está sendo representado aqui,
formando ali o HCl, e você vai ter essa partícula aqui, ó, que é a carbonila conectada aqui a esse R, que pode tanto ser uma cadeia carbonílica, como pode ser também o hidrogênio. Isso vai me levar, por exemplo, a dois possíveis produtos. Se aqui for um hidrogênio, o produto final vai ser um aldeído. Se aqui for carbono, o produto final ali vai ser uma cetona, tá? De qualquer forma, esse cloro reage com o hidrogênio, formando HCl, e a carbonila se conecta ali ao local do hidrogênio, formando o composto ali que sofreu, no caso, a acilação. Então, na substituição de hidrocarbonetos aromáticos, na primeira substituição, nós vamos ter aí 5 substituições interessantes, que é a halogenação, a sulfonação, não é isso? A nitração, e nós vamos ter esses dois casos, a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts. Bom, então eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente possa desenvolver melhor este raciocínio dessas reações ou reação de primeira substituição. Bom, pessoal, então olha só. Imagine que você tem uma pergunta que seja da seguinte forma. É oferecido a você esse mecanismo de reação, não é isso? Esta equação química, e é perguntado qual ou quem é o reagente A, certo? Você tem composto aromático, anel aromático, mais um reagente A, catalisado aqui por cloreto de alumínio, vai produzir aqui o tolueno, ok? Mais um determinado produto inorgânico ali que também não foi indicado, né? Bom, até aí a ideia é dificultar um pouco, mas o que você vai pensar? Bom, nas reações de substituição de compostos aromáticos, eu tenho 5 possibilidades. Eu vou me lembrar de quais são essas possibilidades. A halogenação, então preciso na halogenação que haja inclusão de um halogênio na cadeia carbonílica, e eu não vejo isso no meu produto, então não pode ser halogenação. Segundo, sulfonação, então eu teria que ter no meu produto o grupo sulfônico HSO3, não observo isso. Beleza. Terceira possibilidade, nitração. Então, na nitração, se eu tivesse ácido nítrico aqui surgiria o NO2, o grupo nitro. Só que eu não vejo o grupo nitro ali, então também não é uma nitração. Bom, então sobrou aquelas duas últimas que nós vimos, a acilação e a alquilação de Friedel-Crafts. Qual é a diferença das duas? Que na alquilação você introduz uma cadeia carbonílica, enquanto que na acilação você introduz a carbonila seguido de mais alguma coisa, que pode ser o hidrogênio ou pode ser mais carbono. Bom, então, quando eu olho para cá e vejo que aqui foi substituído um hidrogênio apenas por carbono, não é carbonila, então aqui só pode ser uma alquilação. Alquilação. Se é uma alquilação, o que nós aprendemos lá? Que na alquilação eu tenho um cloreto de alguma coisa. O que é esse R aqui? É a parte carbonílica que apareceu lá no meu produto. Então eu tenho o CH3, ó. Então eu tenho um cloreto de metila, certo? Cloreto de metila aqui, como sendo o meu produto A. E logicamente esse cloro pegou um hidrogênio e formou qual produto inorgânico? Formou HCl. Pronto. Então veja que a questãozinha ela é bem interessante, em que você está prevendo aqui qual produto, a partir desse produto, na verdade, foi possível de ser obtido a partir de um determinado reagente. Bom, então vamos aqui para mais uma questãozinha para a gente poder reforçar esse entendimento. Então veja só mais essa questãozinha, pessoal. Agora, nós vamos ter o processo inverso. Eu tenho aqui os reagentes, ok? E tem um produto A e o produto B. Sendo que o produto A é o principal e o produto B ali está indicado como um produto secundário. Bom, o que é o produto secundário? A gente já pode definir aqui que não é aquele produto que realmente importa na reação. Por exemplo, na questão anterior, nós tínhamos ali o tolueno, que foi um produto que interessou, e tinha um produto inorgânico que é o HCl. Seria aquele lixo da reação que a gente também convenciona chamar assim. E, na verdade, ele é um produto secundário, de menor importância. Não é ele que nós queremos obter naquela reação. Então, olhando para cá, o que você vai lembrar? Bom, o anel aromático ele tem 6 átomos de hidrogênio equivalentes. Então, se eu representar um,
estarei representando todos, independente de qual eu vou representar. O que nós sabemos? Que esse cloro, a partir da ação do catalisador, vai reagir com o hidrogênio, formando o produto secundário, que é HCl. Ok? Então, o produto secundário ele vai ser logo formado. O que sobrou da cadeia, que foi toda esta parte aqui, ó, pessoal, vai ser conectado ao anel aromático. Então, eu vou desenhar aqui justamente este produto que é o produto principal da reação. Então, como é que eu vou desenhar isso aqui? Eu vou começar, logicamente, pela carbonila, que é de onde saiu aqui o cloro, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui essa carbonila, ok? Eu posso desenhar para cá, para lá, tanto faz, o desenho não vai ficar tão... não há um rigor, né, na hora de desenhar isso aqui. Depois dessa carbonila, essa ligação química que vai me conectar em um carbono, ele tem, pode ser hidrogênio para cima, CH3 para baixo e CH3 que vai para lá, só que eu estou desenhando no sentido contrário. Não vai importar a direção do carbono. Pronto, veja só que aqui você desenhou esse composto que é o seu produto principal. A partir desse ponto, poderia ser feito mais perguntas, né? Poderia se perguntar o nome do produto e assim por diante. Bom, então aqui nós fizemos justamente uma reação do tipo acilação, ok? Acilação de Friedel-Crafts, que é justamente a reação de um cloreto de ácido com o anel aromático, formando um produto que nesse caso aqui você vai perceber que ele é um composto de função cetona, certo? Se aqui tivesse um hidrogênio ou outra situação, ele poderia formar um aldeído também, sem problema nenhum. Bom, então pessoal, a gente vai encerrar por aqui com esses dois exemplos. Espero que tenha ajudado a entender essas reações de substituição, de primeira substituição nos anéis aromáticos. Lembrando que eles sempre vão reagir em detrimento das parafinas e você vai ter aí 5 reações principais: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Te vejo aí no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!